A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário, para os seus ele salvar. Falando um pouquinho sobre a origem e destino do homem. Você já tem uma ideia agora geral. Mas eu queria vos falar um pouquinho sobre um rei que perdeu o trono. Um rei sem trono. Ó Senhor, Salmo capítulo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, o que seria do homem? Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. De honra e de glória o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Amém. Origem, raiz, de onde você descende, de onde você saiu, como você era. Destino é um selamento, uma aplicação. Você está selado para aquele lugar, para alguma coisa, para um determinado fim. Um rei perdeu o trono. Em Salmo capítulo 39, versículo 5, eu encontro mais uma outra escritura. Salmo 39, versículo 5. Diz assim: eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é totalmente vaidade. Nosso tema de início foi este: origem e destino do homem. E nós precisamos entender um pouco o que aconteceu no Éden, no Jardim do Éden, por mais que já falamos sobre este assunto. No Jardim do Éden, vocês já aprenderam isso. O homem foi posto como rei e senhor da terra. Estamos falando sobre um rei que perdeu o seu trono. Por um fator que estava fora do alcance do homem. Sabe quando tem algo que acontece, você diz: olha, eu não tenho como segurar isso. Sabe? Algo estava fora do alcance do homem. Então o que acontece? Veio sua queda. E estava fora dele evitar aquilo. Por quê? Sendo o homem e a mulher dois seres independentes,
Eu disse que o homem não teve como evitar aquilo. Observe. Sendo que o homem e a mulher eram dois seres independentes no físico, o que não era antes, porque quando Deus o criou, ele o criou macho e fêmea. Mas quando Deus então formou o homem do pó da terra, colocou o homem espiritual nele, e aquele corpo então começou a movimentar, a agir, a interagir com a criação. E Deus então tirou do homem e a mulher, se tornaram seres agora separados ali. Eles podiam pensar, podiam atuar de acordo com seu próprio critério. Um não mandava. Veja se você consegue mandar no pensamento, no desejo, ou na vontade de sua mulher ou de seu marido. São dois seres separados que se juntam através de um pacto para tentar compreender um ou outro e viver ali de acordo com o outro, com amor, com a compreensão, mas são independentes. Cada um tem a sua individualidade. E quando você não consegue respeitar a individualidade do outro, há problemas, porque você quer mudar o outro. Você quer mudar a esposa, quer mudar o marido, não consegue. Todos que tentam mudar o outro entram em problema. O namorado que tenta mudar a namorada que tenta mudar o namorado, a noiva que não gosta de tal coisa, o noivo tenta mudar, vai ter problema. Vai ter problema. Você tem que saber que vai ter que conviver com aquela pessoa. Se houver uma mudança, veja, às vezes eu quero que a outra pessoa mude, é eu que tenho que mudar, é eu que tenho que me adaptar, é ela que tem que se adaptar a mim. Porque se eu tentar mudar, eu vou deturpar a natureza. Você não pode fazer de um jatobazeiro uma mangueira. Não tem como. Tentar mudar é deturpar a natureza. Todos que tentam mudar o outro se dão mal. Problemas. Por que as discussões? Porque não entram em acordo. Porque um não aceita o outro da maneira que é. Eu não gosto que ele faz isso, eu não gosto que ela faz aquilo, eu não gosto que ele seja dessa maneira, eu não gosto que ele fala muito, ou ele é calado demais, ou ele não se abre comigo, ela não se abre. Não adianta tentar mudar. Adão não tentou mudar Eva desde que ela se tornou um ser independente. Como ela não poderia mudar Adão. Cada um pensava por si mesmo. Eles atuavam de acordo com o seu próprio critério. A única coisa que os unia era uma mensagem que eles receberam de Deus. Com isso eu quero dizer para vocês que você nunca vai conseguir mudar quem quer que seja. Você não vai conseguir mudar o irmão ou a irmã. Você não gosta dele porque ele é assim ou porque ele é assado. Não tente mudar, irmão. Não tente mudar, irmã. Por isso que a Bíblia nos ensina a receber um ao outro, sem acepção de pessoa, respeitando a individualidade, sabendo ele é assim, porque ele é assim. Se ele tiver de mudar, ele vai mudar por si mesmo. Você pode fazer alguma coisa? Posso. Ore por aquela pessoa. Ore por ele, ore pela esposa. O Senhor muda o comportamento do meu marido. O Senhor muda a minha esposa. O Senhor muda o comportamento do meu filho. Você não pode fazer outra coisa. Gosta de música, não pode, de jeito nenhum. Você não vai conseguir mudar aquilo. Vai deixar mais irritado. Ela quer fazer só desse jeito e você não, a casa é minha, eu aqui que mando, você tem que cumprir isso aqui. Tá? Simplesmente vai se tornar revoltado ou revoltada. Tá? Isso está além do seu curso. Está além de você. Você pode tomar medidas. Não é com isso, eu não estou dizendo com isso. Você deve abrir a mão como molenga e deixá-los fazer qualquer coisa. Não, Senhor. Você tem que mostrar que veio. Você tem que mostrar que você tem pulso. Que você é mãe. Que você merece respeito. Entende? Que você é pai. Que aquela casa é sua. Entende? Que aquele lugar é seu. Que você tem a responsabilidade. Porque a partir do momento que você solta e você deixa tudo acontecer, vai chegar um momento que eles próprios vão passar na tua cara. Se não for aqui, mas no dia do juízo, e dizer, eu fiz, você nunca impediu. Por um lado, você não pode mudá-la, mas por outro lado, você não pode acobertar. Eu disse que o homem, ele não teve como evitar isto. Porque a mulher era um ser independente agora do homem. Saiu do seu físico. Deixa sair de você, meu filho. Já está dizendo, saiu de mim. Então, a única coisa que unia era uma mensagem que eles tinham de Deus. Era um mandamento de Deus que os mantinha unidos. Veja, ainda que houvesse saído dele, que Eva tivesse saído de Adão no físico, ela tinha liberdade para pensar, viu? Eva tinha liberdade para pensar, Eva tinha liberdade para atuar. Por isso ela escolheu tempo, ela tinha tempo de passear com a serpente.
de ter amizade com a serpente. Entenderam? De modo que ela decidiu por si mesma tomar a mensagem que Satanás apresentou a ela através da serpente. Ela não procurou Adão, dizendo: Adão, olha, eu escutei isto, eu escutei um negócio aí diferente, me disseram assim, o que é que tu acha? Não, ela tomou a própria decisão por ela mesma. Quando ela foi a Adão, a coisa já tinha sido feita. Que a maioria é assim, você é o último a saber das coisas. Quando você vem saber, todo mundo já sabe. Ela decidiu, ela tomou a decisão. E esse foi um fator que estava fora do alcance do homem. Ele não pôde evitar. De tal forma que agora o homem se viu obrigado. Olha a palavra que eu estou usando. O homem se viu agora obrigado a comer, a participar com ela. Entende? Porque de outra forma, se ele não participasse, a mulher seria destruída. A mulher seria destruída se Adão não tivesse entrado também naquele jogo contra a vontade de Deus. E quando ele também decidiu entrar no mesmo processo, acobertando Eva, para que Deus não a matasse, Adão então se converteu no homem pecador, ou o primeiro pecador. Eu estou deixando a Eva de fora disso. Observe. Adão se converteu agora no primeiro pecador. Por quê? Porque ele comeu voluntariamente. Essa é a diferença entre Adão e Eva. Eva não comeu de uma forma voluntária. Eva não praticou aquilo de uma forma voluntária. Ela foi seduzida. Precisa ser mais claro? Eva foi enganada. Como a criança inocente que vai ali. Vai compra lá e tal coisa e sai com o dinheirinho na mão, né, mostrando que tem. E outro vai olhar: isso não presta não. Olha, tem uma bolinha aqui melhor, leve isso aqui no lugar disso. Não é? Sedução. Eva foi seduzida. Mas Adão, ele fez aquilo de uma forma voluntária. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Nós encontramos uma escritura que nos mostra algo aqui. Em Gênesis capítulo 3, versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele não disse que foi enganado. A Bíblia não diz que Adão foi seduzido. Ele fez aquilo de uma forma voluntária. Mas a mulher, Eva, Paulo disse que Eva foi seduzida. Eva comeu porque foi seduzida. Adão não. Adão foi de uma forma voluntária. E em 2 Coríntios, capítulo 11, vou levar vocês rapidamente para 2 Coríntios, capítulo 11, para que você encontre o que Paulo pregou sobre esse assunto, já que nós citamos aqui. Está em, deixa eu ver, 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3, diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que aconteceu com Eva? Ela foi enganada e ela foi seduzida. Desta maneira, meus queridos, nós vemos que o homem perdeu seu trono. Que trono? Aquilo que você leu no Salmo 8. Tudo estava debaixo de seus pés. Em outras palavras, ele estava sentado, ele tinha aquela autoridade de dominar tudo. Deus disse: domine sobre isso, sobre aquilo. O homem era rei da terra. Disse o profeta, creio que no segundo selo, no início do estudo sobre os selos, quando ele diz: o homem era o Deus da terra. Nós já pregamos sobre isso, temos uma mensagem com esse título: o Deus da terra. Vocês lembram disso? Então agora o homem perdeu seu trono e ele veio a ser como diz, um proscrito, digamos assim, um desviado de Deus. Deixou de ser aquele que representava Deus. Se tornou então um súdito do pecado, de tal forma que ele foi expulso do jardim do Éden. O rei perdeu seu trono. O rei perdeu sua autoridade. O rei perdeu seu domínio. E vergonhosamente é chutado, não fosse da expressão. Vai embora daqui. Você aqui não manda mais. Você aqui não tem domínio. Nada aqui mais vai te obedecer. Nenhum animal mais vai te obedecer.
nem o mais vai ouvir tua voz, vai obedecer tua palavra. E o homem, ele saiu unido, agora em unidade com a sua companheira, sem nada mais. Tudo que ele tinha deixou para trás, só saiu com uma cobertura para a sua vergonha, para o seu corpo. E o próprio Deus fez para eles aquela túnica de pele ensanguentada, e aqueles dois, cabisbaixos, com lágrimas nos olhos, andavam um pouco, olhavam para trás, mas que lugar nós perdemos? Na mensagem da graça, o profeta diz, era como se um lençol negro tivesse caído sobre a terra. E aquele paraíso, aquele lugar de segurança, que não era outra coisa senão um esconderijo do Altíssimo, era onde o homem estava escondido de qualquer coisa, onde força da natureza não atingia, onde animais ferozes não atingiam, onde não tinha serpente, cobras peçonhentas para lhe picar e lhe morder. Não tinha ali nem um animal feroz para rasgar pedaços, porque para que ele se escondesse, ele tinha domínio, ele foi expulso de tudo isso. Andava um pouco e olhava para trás, o lugar onde eles sempre viveram. Quanto tempo? Não sei. Quantos anos? Não sabemos. Mas eles simplesmente podiam olhar para trás, e aquele lugar onde ele sempre habitava, estava ali um querubim com a espada desembainhada, dizendo: aqui você não entra. Não é mais lugar para você. Você perdeu seu trono. Você já não é mais rei. Já não é mais senhor da terra. Desde então, o homem começou a trabalhar como qualquer outro trabalha hoje. Como você tem que cumprir horário, como você tem que trazer a comida para a sua casa, tem que trabalhar. O homem não precisava disso para poder trazer sustento para a sua família. Ele teve que aprender a arte da semeadura e colheita. Ele agora tinha que catar grãos ali, e juntar um pouquinho de grão com dificuldade, e cair de suas mãos. Antes não precisava, ele simplesmente falava, as coisas aconteciam. Mas agora ele tinha que guardar ali e tal, semear e esperar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e a barriguinha apertava, e a fome apertava. Esperava 1 mês, 2 meses, até que a raiz brotasse e engrossasse para poder comer a comida que ele podia fazer naquele tempo. Ele teve que aprender tudo isso. Ele teve que aprender toda a arte. Adão foi o primeiro camponês, Adão foi o primeiro ruralista, Adão foi o primeiro que começou a imaginar alguma coisa para fabricar ferramenta, para lavrar a terra, para arrancar as ervas daninhas, para poder realizar seu trabalho. E desta forma, meus amigos, nós vemos que ele perdeu seu trono, sua autoridade, e se viu obrigado a fabricar agora seu próprio trono. Porque o trono que ele tinha foi Deus que colocou. E agora ele se sentiu obrigado a fabricar seu próprio trono. Quando ele teve que encontrar um lugar para sua habitação, quem sabe uma caverna, uma loca de pedra. Já ouviu falar nos homens das cavernas? Então remonte-se para esse tempo, você os encontra lá. Ele teve que se esconder nas brenhas das pedras, das montanhas, para estabelecer seu lugar. Imagina a diferença do trono que ele tinha para o que ele teve que construir. Junto com a sua companheira, então, ele começou agora veio agora a geração dos filhos, e portanto nós podemos dizer, nós podemos ver, que o que sucedeu fora do horto era novo para ele. Você sabe o que é novidade? Você sabe quando acontece uma coisa que nunca aconteceu antes para você? Então imagina Adão fora do horto, estabelecendo seu próprio lugar de habitação, porque foi expulso do que Deus deu para ele, e agora tudo era novidade. E o pior de tudo era se sentir culpado. Se sentir culpado. Quando olhou pela primeira vez para a folha das árvores verdes, frondosas, e ele viu que com o balançar do vento, folhas começaram a cair, os galhos começaram a murchar. Ele encontrou galhos secos, que quebrava-se quando ele pisava. Ele encontrou plantas que morriam, flores que murchavam, ficava somente o talo. E ele pôde participar de tudo isso, olhando, e aquilo estava anunciando cada folha que caía, cada galho que secava, cada flor que murchava, e estava dizendo em sua consciência: você é culpado, é culpa sua, foi você que fez isso, foi você que nos trouxe morte, foi você que nos trouxe destruição. A morte, então, que começou lá,
A morte que começou lá quando eles se separaram de Deus, começou a tomar conta da terra, como um vírus que se prolifera, que vai passando de um para o outro. Aquilo foi tomando conta. O jardim do Éden ficou guardado com querubins ali, e a morte acompanhou eles que saíram. Em toda a terra, aquilo se alastrou por todos os lugares. Aonde ele tinha domínio, aquilo acompanhou. As aves do céu já não tinha mais seu voo bonito, já não conseguia fazer as cambalhotas que fazia antes. Os peixes do mar, eles algo começou a acontecer ali dentro, porque os peixes maiores começaram a olhar para os menores e disseram assim: acho que é bom para comer. Antes, o leão todo pomposo com sua juba que se deitava à beira d'água e viu o cordeirinho deitava do lado, esquentando o outro, aquela beleza. Quando sentiu o cheiro, corria de longe. Daqui a pouco, um determinado animal na pradaria, os cascos, voando terra para todo lado. E um pequeno animalzinho lá na frente caía sobre suas garras e o sangue jorrava, clamando: você é culpado, você é culpado. Um rei expulso, sem trono, sem autoridade, e viu todo o seu reino entrando em caos, em morte, em destruição. Oh Deus, Senhor, torna a dar o domínio. O Espírito Santo chega em cada filho de Deus, torna-nos dar esse domínio de novo. Para isso haverá um milênio, onde a Bíblia diz que o leão estará lá pastando a palhinha lá junto com o boi. Não tem um animal destruindo o outro. Será outra vez quando o homem voltará para o seu trono, quando ele estiver reinando ao lado de Jesus no milênio. Até lá, esse será o clamor: torna a dar domínio. Porque antes tudo tu colocaste debaixo dos seus pés. Será que podemos entender o que é redenção e restauração, que sempre estamos tentando mostrar para as pessoas? É isto. Tudo agora começou a ser diferente. A vida se tornou difícil. Eles não conseguiam dominar a morte. Começou a nascer rugas, a criar rugas em seus corpos. Cabelos branquearam. Já não se enxergava como antes. Já não se tinha uma visão tão boa para enxergar a distância. Ele foi perdendo tudo isso. E a morte dos primeiros animais ali, quando vieram a morrer aqueles animais indefesos, e ele pôde ver pássaros feridos, um gavião que matava outro animal, uma ave que tinha que destruir outra para poder se alimentar. Nunca tinha havido uma morte, nunca um passarinho tinha morrido, nunca um peixinho tinha boiado na água morto. Isso nunca tinha acontecido. E ele sabia, e ele agora teve que se familiarizar com a morte, teve que se acostumar com a doença, teve que se acostumar com filhos pedindo o que comer, tiveram que se acostumar com a dor. O que seria a dor? Já notou quando você sente uma dor e você geme de dor? Imagine quando isso começou a acontecer pela primeira vez, sendo que ele nunca tinha sentido isso, não sabia o que era isso. Até para que a mulher saísse do homem, Deus o anestesiou para que ele não sentisse dor. E ele não podia evitar. Frutos que ele nem sequer podia comer apodrecia no pé antes dele colher. Sendo que antes ele tinha domínio, ele chamava, aquilo vinha para a sua mão. E agora aquilo apodrecia lá. Lindas maçãs, lindas goiabas. Quando ele chegava estava lá cheia de bicho, comendo de dentro para fora. A visão disso pela primeira vez é a mesma coisa que você vê uma carniça cheia de bicho imundo. Este foi o asco que Adão sentiu quando viu aquela bonita macieira. Quando chegava perto, estava lá toda bichada. Eva, vem ver isso aqui. Adão, lembra aquele riacho? Secou. Lembra aquele regato? Secou. As flores que eu plantei, está tudo murcho lá. Quando o sol nasceu, caiu. Gente, isso nunca tinha acontecido. Será que vocês entendem? Porque foi prometido a semente da mulher? Porque foi prometido um redentor? Será que dá para entender o que é o plano da redenção? Tudo isto que se perdeu, isto chegou a tal ponto, a terra começou a se revoltar com o homem. E em todos os lugares onde ele procurava uma habitação, ele dizia: sai daqui. Rosas lindas que enfeitavam tudo,
começou a criar espinhos, porque Deus disse: maldita é a terra por causa de ti. E ela vai produzir agora espinhos, cardos, abrolhos, erva daninha, venenosas. Animal acostumado a pastar há tanto tempo, daí a pouco comeu determinada erva, estava morto lá, barriga inchada. O que foi aquilo? Uma erva daninha que nasceu no meio das outras ervas, causou morte. Isso nunca tinha acontecido. E a terra se revoltou com o homem e começou a criar espinhos, a se revoltar contra ele. A natureza começou a ficar enfurecida. Ele agora tinha que se abrigar do sol escaldante, ou do frio insuportável, ou de tufões, ventos. Então o homem começou a procurar abrigo, casa, e até hoje o homem vive nessa busca. Por isso nunca encontra um lugar permanente, porque a terra até hoje continua gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Esperando os filhos de Deus outra vez voltar a ter domínio sobre ela. Enquanto o homem não voltar para a mesma posição, e está na posição que estava antes, a terra continuará gemendo, dizendo: eu não te obedeço, eu não te obedeço. Este é o preço dele ter perdido seu trono. Aí Deus vem, Deus através de Cristo reconcilia o mundo consigo mesmo, uma reconciliação. Eu vou dar para vocês uma oportunidade agora de reconciliação. Vocês vão voltar a ter o mesmo domínio, o mesmo poderio, as mesmas regalias que tinha antes da queda. E o que é que o homem faz? Não preciso disso não, eu já tenho feito meu próprio trono. Já tenho feito minha própria torre de Babel. Já tenho feito minha própria religião. Já tenho feito minha própria redenção. Está tudo bem comigo, está tudo ótimo, não preciso de mais nada. Porque só existe um meio para que o homem volte. E este meio é através do sangue derramado para expiar o pecado. É o homem passar pelo novo nascimento, regresso, origem e destino do homem. Você teve uma origem e tem um destino. Esse destino volta lá para a fonte de origem. O homem não quer, as pessoas não querem. E isso é oferecido de graça. Isso é nos dado de graça. Outra vez ter domínio, outra vez ter domínio sobre a morte, a ponto daqueles que já se foram, que já morreram, ouvirá a voz de arcanjo dizendo: levanta-te, chegou o momento. E você ser ressuscitado. E o homem não quer. Ele quer continuar cada vez mais se perdendo, cada vez mais se distanciando de Deus, até terminar no lago de fogo. Agora, por que será que Deus tratou conosco de outra forma? E nos tirou de todas estas coisas e nos fez ficar quietos para ouvir sua palavra, para que possamos entender qual o plano, para poder passar por esse processo, porque ele não vai reinar sozinho no milênio, ele terá seus súditos. Ele vai mostrar como é que se reina no milênio. Ele vai nos mostrar como é que se reina. Ele vai nos dar uma imagem exata de qual era seu plano e seu desejo para com todos nós. Porque você não saiu de Deus para se tornar um capacho de Satanás. Você não saiu da mente de Deus como atributo de Deus para se tornar aí um cavalo do diabo, através do qual ele possa usar através de qualquer espírito. Não, senhores. Você saiu de lá para manifestar Deus aqui na terra. Aí o profeta diz: Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. Ele não tem outros pés a não ser os meus e os teus. Deus abençoa através de nós. Deus ajuda através de nós. Por isso que a salvação de Deus, oferecida através de Jesus Cristo, os homens, as pessoas alcançam através de nós que a pronunciamos, que a falamos. Por isso que tem que ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho, e crer por fé, e dizer: meu Deus, eu me enquadro nisso, isso é para mim. Eu não posso viver assim, eu preciso voltar a ser o que eu era antes, eu preciso voltar para o Senhor. Quando você entende a sua origem, você entende então qual é seu destino. Porque você começa a entender o que é restauração, redenção, predestinação, eleição, de onde você saiu e para onde você vai. Jesus sabia, nos deu exemplo, dizendo: eu vim de Deus, volto para Deus. E você, o que está fazendo aqui? Eu também vim de Deus, perdi minha autoridade, mas eu estou regressando para lá. Por isso ele mandou a mensagem de restauração. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Por isso que estamos neste aprendizado, porque estamos neste processo para voltar outra vez ao trono. Amém? Vamos colocar de pé, no nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe.
Ouvintes preciosos, nós estamos encerrando por hoje mais um programa, A Voz do Sétimo Anjo. Quem não tem o amor no mundo é nada. Nós prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Que é levada. Quem tem o amor sabe o caminho. A verdade encontrou e a certeza tem da vida. Ouvintes, Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vai bem. É tão fácil conhecer quem vive esse amor, até mesmo pelo brilho dos teus olhos. Teu olhar reflete a luz que vem do coração. É mais que um rosto em meio à multidão.